Agora, E é por isso que eu digo para o irmão que ele trouxe para o Espírito, irmão. não vejo porque, sendo que Cristo aboliu todo o Antigo Testamento, não tem como trazer isso espiritual. Porque o que é recolhido nas igrejas é algo material, é algo que é espécie. E sendo espécie, sendo dinheiro, como que a pessoa vai trazer isso espiritualmente? Aqui eu vejo em João 15, o versículo 12, Jesus falando que ele é a videira verdadeira e o Pai é lavrador. No versículo 12 ele diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quando eu me deparo com o amor que Cristo deixou, ele supera toda a lei de Moisés. Ele supera a lei dos princípios de dar o dízimo. Não como também Abraão, que ele quis dar algo, como foi muito enfatizado aqui, como gratidão. Porque se eu trazer isso falando, não, eu dou hoje o dízimo, eu dou hoje dízimo na nova aliança, em gratidão, eu vou chamar automaticamente, na minha linha de raciocínio, todos os apóstolos de Cristo, Tiago, Pedro, Tito, João, Barnabé, Timóteo, apóstolo Paulo, que foi o que doutrinou toda a igreja, de uma pessoa ingrata. Porque nenhum requisito disso eles trouxeram para a igreja. Como eu mencionei, o apóstolo Paulo, ele somente quando ele pediu a contribuição para a igreja, era para o povo necessitado que estava em Jerusalém, por causa de uma grande perseguição, e eles estavam carentes de mantimento, eles estavam carentes das coisas na época, e por isso que foi feita a coleta, que o apóstolo Paulo bem enfatiza, e levaram para os irmãos em Jerusalém. Hoje há uma recolha do dízimo, não para os necessitados, mas há uma recolha do dízimo como se os pastores hoje fossem os levíticos que recebiam a herdade. Mas hoje esse sacerdócio em Cristo, ele foi abolido. Se eu pegar Malaquias 3:8 e falar que roubaremos a Deus, o apóstolo Paulo, ele também seria um ladrão. Porque nenhuma das suas epístolas, sendo que escreveu 13, e 3 delas sendo pastoral, ele não pediu dízimo nenhum. E muito pelo contrário, Romanos 10, do versículo 4, ele fala dessa maneira, que todo o fim da lei é Cristo. É por isso que eu tenho a consciência e tenho essa consistência dentro da Bíblia, que esse homem, o apóstolo Paulo, saindo do fariseu, estudado aos pés de Gamaliel, ele pega e não pede o dízimo, porque ele entende no seu raciocínio, pelo próprio Deus iluminando ele e dando direção, ele fala que todo o fim da lei é Cristo. E é por isso que ele não pediu o dízimo, e você não vai ver nenhum dos discípulos ele pedindo o dízimo. Irmão, os irmãos que estão nos assistindo, pela graça e pela misericórdia de Deus, isso, irmão, foi uma ilustração do que hoje acontece nos nossos dias e que vem acontecendo há muito tempo, que é o pedir do dízimo. Como o irmão leu lá em Hebreus 7:5, foi dado à tribo de Levi, segundo a lei, esse direito de pedir o dízimo. Hoje, não existe mais a tribo de Levi. Hoje somos sacerdócio de Cristo na tribo de Judá. Aonde lá em Hebreus fala, no verso 18, que o dízimo é fraco e inútil. Irmãos, se vamos servir a Deus, se vamos estar dentro da palavra de Deus, seguir a Ele, tem que ser segundo a sua palavra. E a sua palavra, uma ênfase bem clara, que hoje todo o ministério que pede o dízimo, que cobra um dízimo do povo, sendo que hoje não estamos na lei, estamos debaixo da graça, mas que eles ainda não cobram como se estivesse sobre a lei, eles exigem que para você ser erguido obreiro no ministério, você tem que ser dizimista. E como o irmão citou em cartas pastorais do apóstolo Paulo, que foram 3, ele vem dando instrução para como você erguer obreiro, como tem que ser o diácono, como tem que ser o pastor. E em nenhuma dessas ênfases, ele diz que você tem que ser dizimista.
Ele vem dizendo que você tem que ser marido de uma só mulher. Ele vem dizendo que você não tem que ser dado ao vinho, que você tem que ser apto para ensinar. Como em 2 Timóteo 2,15, que você tem que manejar bem a palavra da verdade, tem que se apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, e manejar bem a palavra da verdade. Mas hoje, ao contrário, se você for um dizimista dentro da casa de Deus, você é erguido como obreiro, e hoje você não precisa ser apto para ensinar. Você só precisa ser dizimista. Irmãos, esse vídeo é um apelo à sua consciência, de você andar segundo a palavra de Deus. Faça que nem o povo de Atos dos Apóstolos, o povo da cidade de Bereia, aonde Paulo e Silas, lá no capítulo 17 de Atos, Paulo e Silas pregando, verso 10 em diante, saíram da cidade de Tessalônica, foram para a cidade de Bereia pregar, e eles pregando, o povo de Bereia, eles abriam as escrituras para ver se de fato Paulo e Silas pregavam a verdade. E Paulo chamou aquele povo de nobre. Irmão, seja desse jeito. Abra sua Bíblia e veja se de fato é assim, irmão. Cuidado que dentro das igrejas nenhuma é perfeita. Dentro das igrejas do próprio Cristo, o apóstolo Paulo, segundo inspiração divina, ele vem trazendo que haveria falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. Irmãos, estamos aqui, segundo a luz da Bíblia, segundo a direção do Espírito Santo, para abranger esse assunto. Só também confirmando aqui, graças a Deus também eu dou por ter nos direcionado e dado esse conhecimento para nós, que nós saímos desse jugo pesado da lei e adentramos agora na nova aliança, estando debaixo da graça. E o próprio Cristo, ele fala que o seu jugo não é pesado, ele é suave e leve. Hoje, como eu enfatizei aqui, que o povo de Israel, ele ainda vive essas ordenanças da lei, que se eles hoje, em Cristo, aceitando a nova aliança, eles não têm mais que viver sob esses mandamentos. Em Efésios 2, versículo 11 ao 15, vai se tratar de duas nações, o povo de Israel e os gentios. E nesse trato que Deus tem com eles, Deus ele fala dessa maneira: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estaveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estaveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então aqui eu vejo nesse relato de Efésios 2, do 11 ao 15, aonde que ele desfaz toda a inimizade que tinha Israel com os gentios. Hoje, se a nação de Israel, se o israelita se converte ao Senhor, eles não têm mais que viver sobre a obrigação da lei Torá, eles não têm mais que viver sobre as ordenanças mosaicas, a qual foi dada por Deus para a nação de Israel. Mas hoje, se eles aceitam pela cruz, pela morte de Jesus, dos dois povos, Deus fez um, e hoje eles estão debaixo da graça, debaixo do amor, debaixo da lei de Cristo. E com efeito, a lei, a gente não adultera, a gente não fala, não dá mau testemunho, a gente não vive preso aos mandamentos fúteis mais de Moisés. Irmãos, fizemos aqui uma ilustração. Eu procurei defender o dízimo da mesma forma que é defendido aí fora, trazendo as bases, as referências e no que eles se apegam em testemunho.
e deixando bem claro, de testemunho nós não podemos formular doutrina. E como o irmão vem trazendo, hoje estamos embaixo da graça. E a graça, irmão, significa um favor imerecido. Então quando Deus ele te abençoa, quando Deus ele me abençoa, independente de você estar reto ou não, não é por você merecer ou por me merecer, não, meu irmão. É porque Ele quer te abençoar. Então quando Ele te abençoa ou me abençoa, não é meu mérito ou teu mérito, não. É porque Deus quer te abençoar. Estamos embaixo da graça e não embaixo da lei. Irmão, seja servo de Deus e não seguidor de doutrinas de homem. A Bíblia já deixou toda a doutrina que temos que seguir. O que passa dela é maligno. Em Gálatas 1, 8 e 9, o apóstolo Paulo vem deixando bem claro. Pode descer um anjo do céu e te pregar outro evangelho. É anátema. O evangelho, a palavra a ser pregada, é o evangelho de Cristo. O que passa disso é maldito. Anátema, se você for buscar no dicionário, é maldito. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz e que Deus venha abençoar vocês. Esta é a minha conclusão. E deixando bem consciente a vocês, quando forem ao adoração a Deus, apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, vocês lembrem que quando chegarem a se deparar com certos constrangimentos, lembre o que o apóstolo Paulo fala: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, mas sim com alegria. Vamos contribuir, mas contribuir segundo o que Deus colocar nos nossos corações. Amém. Irmãos, e para concluir, esse vídeo também vai estar no nosso blog. O e-mail dele é luzdabiblia, tudo junto, .blogspot.com. Amém? Fiquem na santa paz de Deus.